Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis. Que bom que você está aqui. Deixa seu relato, teu comentário. Também não esquece aí de curtir os vídeos se gostar. E aproveitando, gostaria de agradecer aí essa enxurrada de comentários que deixaram meu coração quentinho. Obrigada aí por todo o apoio, incentivo. Eu sei que a gente deve e valorizo demais aí essa esmagadora maioria das pessoas que reconhecem, que entendem o valor do nosso trabalho, mas de vez em quando acho que a gente precisa pontuar algumas coisas para que as pessoas, para quem está desse lado, aí, entenda que existe um ser humano aqui que está trabalhando, que está abrindo mão de fazer outras coisas para levar essa informação. Então, às vezes, é preciso que se fale, é preciso essa comunicação. Tá? Então, muito obrigada aí por todo o carinho. Aqui em Metsu.com, todas as informações atualizadas, aliás, será uma semana em que em Metsu.com teremos muitos conteúdos e será necessária essa atualização justamente porque temos um cenário de grande risco no sul, em grande parte do Brasil, porque essa onda de calor no centro do país será histórica e vamos fazer todo o levantamento de dados e acompanhamento e a chuva aqui no sul. Mas o vídeo de hoje é para falar de maio. E falando nisso, projeções de clima, de tempo, projeções de chuva, de temperatura, você encontra lá em Metsu.com, na seção de assinantes. Você pode gerar os gráficos, os mapas para a sua cidade, qualquer cidade do Cone Sul, todas as cidades nós temos aqui à disposição. Então vamos falar de forma bem detalhada do mês de maio. Já ressalto que lá em Metsu.com nós temos o texto detalhado com todas as informações que eu estou resumindo aqui nesse vídeo. E primeiro vamos começar com temperatura, que vai ser um destaque importante. O mês de maio será excepcionalmente, prestem atenção, excepcionalmente quente no sudeste e no centro-oeste do Brasil. As médias de temperatura, possivelmente em muitas cidades, serão similares às médias históricas registradas nos meses de verão. É isso mesmo, realmente num período mais quente. Nós teremos aí, principalmente a primeira metade do mês, com esse calor mais forte, mais dramático, mais, que eu diria, extremo, essa é a palavra que eu estava buscando, em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, partes de Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, então serão muitos estados. Aqui nós temos, quando a gente fala em clima, a gente fala primeiro que o El Niño deve chegar ao fim nas próximas semanas, nos próximos dias, deverá ser decretado o fim do El Niño, mas o maio ainda reage, ainda tem repercussões da influência do El Niño. Segundo, quando falamos de projeções a longo prazo, que ultrapassa aí a escala de dias, a gente usa anomalia. Então, anomalia é o quanto que a temperatura vai ficar acima ou abaixo da média, e nessas áreas em vermelho a temperatura acima da média, nas áreas em azul, temperatura abaixo da média. Eu vou trazer aqui os mapas semana a semana, gerados pelo modelo europeu, o modelo que tem maior nível de acerto mundial. Então, aqui talvez vocês não enxerguem claramente aí, 29 de abril a 6 de maio. Então, a primeira semana de maio, qual é a projeção? Olha, vejam essa mancha em vermelho com destaque. Tem uma mancha mais escura aqui em parte de São Paulo e também Mato Grosso do Sul, Paraguai e parte da Bolívia. Então, temperatura muito acima da média é o que significa essa mancha em vermelho. Ela até pega parte do Rio Grande do Sul nessa primeira semana de maio. Do sul do Brasil, o estado que deverá ter as maiores anomalias, ou seja, a temperatura mais alta do que a média, vários graus acima da média, é o Paraná que vem numa situação de estiagem já desde o verão, principalmente municípios da metade norte, e isso não muda muito ainda nesse mês de maio. Então, teremos calor, temperatura muito acima da média no Paraná, em parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul também, mas em menor escala, e de fato, o Sudeste e o Centro-Oeste se destacam aí nessa primeira semana. Vejam que na Argentina e Uruguai a anomalia é o contrário, é mais frio do que a média, até em razão da instabilidade da chuva, né, porque a temperatura acaba não subindo à tarde. Na segunda semana, de 6 a 13 de maio, vejam que diminui um pouco essa anomalia, mas ainda é forte, desde Santa Catarina até aqui o sul de Minas Gerais. Então, a gente ainda tem o ar muito quente, extremamente aquecido, e essa parte aqui da Argentina, então a gente vê esse contraste aqui se mantendo, esse padrão de contraste entre o ar frio que predomina no centro e sul da Argentina e esse ar extremamente aquecido sobre o centro do país. E isso é importante porque onde é que o Rio Grande do Sul está nessa área de contraste? Justamente na zona de transição. Então, isso significa também que devemos ter a manutenção dessa instabilidade dos temporais ainda nessa segunda semana do mês de maio, porque estamos nessa área de transição de contraste de temperatura. Vamos para a terceira semana, a gente vê que aí sim
a temperatura, o ar mais frio consegue chegar ao Rio Grande do Sul e a gente começa a ter uma anomalia mais negativa, ou seja, de temperatura abaixo da média na terceira semana de maio, de 13 a 20 de maio. Mas o centro-oeste e sudeste, embora mais suave, ainda tem uma anomalia, uma temperatura acima da média. E a previsão para a última semana é, de novo, o ar quente chegar mais ao norte do Rio Grande do Sul, mas com uma anomalia mais suave, e a gente vê aqui a temperatura mais dentro da média no centro da Argentina e Uruguai. Ou seja, diminui essa faixa de contraste e provavelmente vai reduzir a chuva. Entrando no campo da chuva, como é de se esperar, a gente tem volumes muito acima da média no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, nordeste da Argentina, Paraguai e Uruguai. Essa é a região que está naquela zona de contraste de temperatura, como eu mostrei. Então, repetidos temporais, sucessivos eventos de chuva que a gente vem alertando. Nós poderemos ter no Rio Grande do Sul, no mês de maio, 200% a 300% da média histórica. Vários municípios, a média fica entre 150 a 170 milímetros. Então, multiplica isso por 3. Então, essa é a projeção que nós temos, infelizmente, de chuva para o Rio Grande do Sul em diversas cidades. E grande parte desse volume excepcional de precipitação que a gente espera que ocorra no mês de maio vai se dar na primeira quinzena do mês. Né? Nos primeiros 15 dias, nós devemos ter grande parte desse volume. Então, isso vai trazer aí, infelizmente, risco enorme de cheias, de enchente, alagamentos, muita atenção aos trechos de relevo, de serra, que podem ter deslizamentos em razão dessa chuva persistente. Olha a segunda semana de maio, como ainda segue essa anomalia muito forte de chuva. Tenho que falar do centro do país, até vou voltar à imagem anterior. Aqui, vejam que a chuva é muito abaixo da média, aqui no centro-oeste, segue abaixo da média aqui na segunda semana, mas vejam que entra um pouquinho de chuva aqui em São Paulo na segunda semana de maio, então começa a ceder essa massa, esse bloqueio atmosférico, ele começa a perder força na segunda semana de maio. Tem um núcleo que me chamou a atenção aqui, ó, no leste do Nordeste, um núcleo de chuva acima da média, as ondas de leste podem chegar mais fortes e trazer chuva, então atenção leste do Nordeste, que tem sofrido com alguns eventos extremos de chuva. Indo para a terceira semana, ainda a previsão é de chuva em torno da média, em grande parte do sul do Brasil, ainda com uma parte leste, aqui na Serra, com chuva acima da média, segue uma tendência de chuva abaixo da média aqui no centro do país, e também na última semana, a tendência é de volumes abaixo da média no centro do país e em torno da média no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Aqui a projeção do modelo CFS, os primeiros 15 dias, de 28 a 13 de maio, os primeiros 15 dias, anomalia de temperatura muito acima da média. Aqui a gente consegue quantificar um pouco melhor. Pega aqui metade sul de Goiás, Triângulo Mineiro, parte nordeste de Mato Grosso do Sul e metade oeste de São Paulo, com temperatura que pode ficar até 7, 8 graus acima da média. Isso é muita coisa, é média do mês inteiro, então é muita coisa. E grande parte da região com 4 a 5 graus acima da média nesses primeiros 15 dias de maio. A gente vê que entra esse ar quente também na metade norte do Rio Grande do Sul, mas tem essa grande área aqui com temperatura abaixo da média. Então, repito, aquela zona de contraste muito pronunciada justamente sobre o Rio Grande do Sul, se mantendo nesses primeiros 15 dias do mês de maio. E quando a gente vai para a segunda metade do mês, a gente vê que diminui, então, essa temperatura em grande parte da região, mas ainda segue um padrão acima da média no centro-oeste e no sudeste. E com relação à chuva, o resultado não poderia ser outro, a primeira quinzena de maio muito chuvosa em grande parte do Rio Grande do Sul, com volumes muito acima da média. Vejam que pega a parte de Santa Catarina e o Paraná, por outro lado, seco, com chuva muito abaixo da média, que volumes que chegam a ficar 100 milímetros, 150 milímetros abaixo da média. Então, infelizmente, a estiagem, o ar quente vão predominar, pelo menos até metade desse mês de maio, nos municípios da metade norte do Paraná, e no contraponto, o Rio Grande do Sul vai sofrer demais com chuva e parte de Santa Catarina. Então, estamos aí no mês de maio, a gente já está muito perto do inverno. A segunda metade do mês de maio, ela já tem características realmente do inverno climático.
Então, ter uma onda de calor persistente ou temperatura muito acima da média no centro-oeste e no sudeste realmente nos chama atenção. Teremos aí dados históricos, talvez recordes absolutos. Explicando, recorde absoluto é quando não, em toda a história climática nunca aconteceu um fator como aquele. Então é possível que a gente vá falar disso em São Paulo, em parte de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. E a gente vai detalhar tudo ao longo de todo o mês de maio lá em metsul.com e, claro, aqui também no canal do YouTube, TikTok, todas as redes sociais aí que a Metsul trabalha. Um excelente mês de maio para todo mundo e a gente vai trazendo as informações no dia a dia, pode confiar. Até mais.